Meninos, bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos, introduzir aqui nossos conceitos de eletroquímica, tá? Então, vamos ver aqui alguns conceitos, tá? Então, na eletroquímica, gente, a eletroquímica a gente também chama de pilha, tá? Quando a gente vai estudar a pilha, tá bom? Então, a eletroquímica é a parte da química que estuda as relações entre a corrente elétrica e as reações químicas, tá? Então, todos os processos eletroquímicos envolvem a transferência de elétrons, ou seja, reações de oxidações e reduções, tá? Deixa eu só ir para essa parte aqui. Então, ou seja, quando a gente está trabalhando com a eletroquímica, a gente está trabalhando. O que vai acontecer com a eletroquímica? A gente vai ter reações químicas acontecendo. E quando essas reações químicas acontecem, elas vão proporcionar para a gente energia elétrica, tá? Essas reações químicas, elas vão acontecer de forma espontânea. Então, ou seja, a gente não vai precisar que essas reações químicas, a gente vai precisar que essas reações, forçar essas reações químicas a acontecerem. E a gente vai produzir eletricidade, tá? Então, a eletroquímica é a energia química, que são aquelas, né? A gente vai ter, por exemplo, uma pilha, a gente vai ter componentes, né? Por exemplo, a pilha de, por exemplo, cádmio e o outro componente. Então, a gente vai ter componentes, aqueles componentes vão sofrer reações. Essas reações a gente fala que são reações de oxirredução. Um componente vai oxidar, o outro componente vai reduzir. E através dessas reações de oxirreduções, a gente vai ter uma transferência de elétrons, e com a transferência de elétrons, a gente gera uma corrente elétrica, e aí a gente gera energia elétrica. Tá? Então, nesse movimento de elétrons saindo de uma reação e indo para outra reação, através das reações de oxirredução, a gente forma uma corrente elétrica, que aí a gente forma a energia elétrica. Tá? Então, nesse processo, a gente fala que é um processo espontâneo, ou seja, é um processo que não precisa ser forçado, ele vai acontecer naturalmente, tá? Esse nome, quando a gente trabalha nesse sentido, né? Quando a gente está trabalhando nesse sentido, meninas, aí a gente dá um nome de eletroquímica. Agora, quando a gente, por exemplo, nós tivermos que fazer o processo inverso, quando a gente pega a energia elétrica e da energia elétrica a gente vai ter que transformar em energia química, se a gente tiver que, por acaso, ter que fazer o processo inverso, a gente dá um nome. Esse processo inverso também vai acontecer reações de oxirredução, mas essas reações de oxirreduções, elas vão ter que ser forçadas. Esse processo já não é espontâneo, é um processo forçado, tá? Então, para processos não espontâneos e para a gente fazer o processo inverso, a gente chama esse processo de inverso, a gente chama esse processo de eletrólise, tá? Então, hoje nós vamos focar aqui na eletroquímica. Essa eletroquímica a gente pode chamar também de pilha, tá? Que é o nome da matéria que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, para a gente poder entender um pouquinho a eletroquímica, isso que eu quero que vocês entendam. A gente vai ter isso aqui, a transferência de elétrons, tá? A gente vai ter essas reações acontecendo. E essas reações acontecendo, a gente vai ter transferências de elétrons. E a gente tem que entender um pouquinho sobre oxidação e redução, tá? Primeiro, o que vem a ser o conceito de uma oxidação? Então, oxidação, a gente pode perceber oxidação pelos seguintes efeitos. Perda de elétrons, aumento de NOx, e todo componente que oxida, ele é dito como agente redutor.
E a redução, ela é dita como ganho de elétrons, diminuição do LOX e é dito agente oxidante, tá? Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo simples. Se nós tivermos aqui, olha, eu vou pegar aqui o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3, tá? Aqui é F2O3 e FeO2. Olha, meninos, aqui nesse componente aqui, o meu ferro, o NOx dele é qual? O NOx dele é igual a mais 2, tá? Através do balanço de NOx aqui que a gente tem, o NOx do ferro aqui, ele é mais 2, tá? E aqui, se eu pegar esse componente, o NOx do ferro aqui, ele vai ser igual a mais 3. Aí eu pergunto para vocês, se eu tivesse que perguntar para vocês, o que aconteceu desse componente para esse? O que aconteceu do FeO? O que aconteceu do óxido de ferro 2 para o óxido de ferro 3? Aconteceu uma oxidação ou aconteceu uma redução? Presta atenção, o que aconteceu com o ferro? Olha lá, o ferro, ele aumentou o NOx, não foi? Ele foi do NOx mais 2 para o NOx mais 3. Aqui, eu não vou explicar como achei o NOx, porque a gente já fez isso anteriormente na aula de número de oxidação. Então, qualquer dúvida aqui, né? O NOx do oxigênio ali é menos 2, tá? Então, o NOx do oxigênio se mantém como menos 2. O NOx do ferro varia, tá? Então, aí vocês podem conferir isso na aula de número de oxidação. Então, o NOx do ferro no primeiro componente, o FeO, é mais 2. E do FeO para o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, o NOx do ferro foi mais 3. Então, o que aconteceu do FeO para o Fe2O3? Aumentou o NOx, né? De mais 1. De mais 2 foi por mais 3. O NOx aumentou. Então, o que aconteceu? Uma oxidação ou uma redução? De acordo com o que a gente pode perceber aqui, houve um aumento de NOx. Então, aconteceu uma oxidação através do que a gente consegue perceber pelo que está descrito, certo? Ocorreu uma oxidação. Uma outra maneira da gente perceber que ocorreu uma oxidação é através da perda de elétrons, tá? Então, por exemplo, se aqui o NOx do ferro é mais 2, então, por exemplo, aqui, vamos lá. Aqui, se a gente fosse escrever a carga do ferro, o ferro ele seria escrito assim, Fe mais 2. Né? A carguinha dele lá em cima seria mais 2. E aqui seria Fe mais 3. De mais 2 para mais 3. Então, no de cima, né, para a gente ter uma carga positiva, né? Aí voltando lá nos conceitos iniciais, tá? Então, um átomo, por exemplo, para ele virar um íon, se ele está com carga de mais 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Agora, se ele adquiriu carga de mais 3, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então, ou seja, de um componente do outro, quer dizer que do FeO para o Fe2O3, quer dizer que perdeu mais um elétron. De 2, ele perdeu mais um. Então, aí ele quer dizer que ele perdeu 3 elétrons de um, né, perdeu mais um elétron a mais. Então, aqui houve a perda de mais um elétron de um processo para o outro, né? Aqui, vamos colocar aqui, ó. É perda de mais um elétron.
Quando a gente passou de ferro mais 2 para ferro mais 3. O que bateu também com a nossa explicação. Então, aí a gente teve aumento de NOx e perda de elétron, tá? Consequentemente, o aumento de NOx gera uma perda de elétrons, é uma coisa que é consequente da outra. Agora, um macete que eu posso dar para vocês também, olha só. Aqui, o número de oxigênio não aumentou? Aqui era 1 oxigênio, não é? Não passou para 3? Então, quando a gente tem um número maior de oxigênios, a gente também consegue ver que um determinado componente oxidou, tá? Então, aqui oxidou, tá? Agora, vamos imaginar se a gente fosse fazer o processo inverso, tá? Se eu fosse fazer o processo inverso, gente, se eu saísse desse componente para esse, o que aconteceu? O NOx diminuiu, o NOx saiu de 3 para 2. Então, houve desse componente para esse uma redução. Se eu fosse olhar também a elétron, houve ganho de elétrons, né? Saiu de 3 para 2. Lembrando aqui, gente, a gente tem que lembrar do conceito inicial lá de trás. Eu saí de uma carga mais 3 e passei para mais 2, quer dizer que eu ganhei um elétron. Lembrando que aqui na química o conceito é diferente do conceito matemático, né? Então, aqui, quando eu ganho um elétron, eu fiquei com uma carga positiva menor, tá? Então, eu passei de uma carga mais 3 para uma carga mais 2. Então, houve também um ganho de elétrons e uma diminuição do NOx. E também pelo conceito do oxigênio, eu consigo perceber que houve uma diminuição do número de oxigênios, tá bom? Agora, por exemplo, quando eu tiver esse componente, se ele tiver um perto do outro, como ele... Aí aqui vai depender, aí vai ter que estar os dois juntos, tá? Aí na hora da gente falar de agente redutor e agente oxidante, eu vou explicar mais lá pra frente, tá bom? Então, aí a gente tem que entender esse conceito de oxidação e de redução, tá bom? Aí a gente vai ver nas equações. Então, novamente aí, vem o conceito, ó. Então, a reação de oxirredução. O que vem a ser uma reação de oxirredução? É aquela em que há transferência de elétrons, tá? A oxidação é quando a gente perde elétrons e o NOx aumenta. Exatamente. O que é a redução? A redução é quando a gente ganha elétrons e o NOx diminui. O que é o agente redutor? O agente redutor, ele provoca a redução e sofre oxidação. E o agente oxidante provoca oxidação e sofre a redução. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou tampar o conceito. Aqui a gente tem duas semi-reações de oxidação e redução. Aqui eu até coloquei qual que vai oxidar, qual que vai reduzir. Mas eu vou tampar o conceito para a gente poder ver aqui, tá? Vamos lá. Então, quando a gente está trabalhando com pilha, a gente vai se deparar muito com essas reações de oxirredução, tá? Olha só. As equações estudadas nesse capítulo são particularmente reações de oxirredução. Então, o que mostra essa reação? A gente vai mostrar aqui o zinco zero. O que é esse zinco zero sólido? Toda vez que a gente vê um determinado elemento com NOx zero, esse zinco zero significa o zinco metal, o zinco em barra metálica mesmo, tá? Então, o zinco sólido produzindo zinco mais 2. Aqui, no caso, ele vai ser aquoso, não vai ser sólido, não. Peraí, só um minutinho. Então, assim, a gente vai pegar o zinco sólido e vai colocar ele em solução aquosa. Então, o zinco sólido, ele vai se transformar em zinco com carga mais 2, da forma aquosa, mais 2 elétrons. Então, ou seja, você vai pegar esse zinco que era uma barra metálica e ele vai ficar em forma aquosa. Quando ele se transforma em forma aquosa, ele libera 2 elétrons. Esse 2 é de elétrons, tá bom?
E a mesma coisa aqui para o cobre, só que aí a gente tem a reação invertida. Então, a gente tem a mesma coisa acontece, só que do jeito invertido. A gente tem o cobre em forma aquosa, com NOx de mais 2. Quando ele ganha 2 elétrons, ele se transforma em cobre sólido, no próprio metal zero, com aqui, no caso, sólido, tá? Aí, eu quero que vocês percebam que nós temos o reagente sólido. Vamos perceber? Aqui a gente vai ter dois componentes, a gente tem o zinco e o cobre. Um vai oxidar e o outro vai reduzir. Através dessas semi-reações de oxirredução, a gente consegue perceber quem oxida e quem reduz. Então, vou marcar aqui com vocês. Olha só, vamos marcar aqui de vermelhinho. Vou marcar o que vai acontecer com o zinco. A gente vai perceber o que acontece com o NOx do zinco de um para o outro, tá? Olha só. Gente, anteriormente, né, nos nossos reagentes, o NOx do zinco era qual? Zero. Como é que eu olho o NOx? A cargazinha lá em cima. Anteriormente, o NOx do zinco era zero. O NOx do zinco passou para mais 2. Bom, de 0 para mais 2, houve um aumento ou uma diminuição do NOx? Um aumento. Bom, houve um aumento de NOx. Então, aqui eu já consigo perceber que essa semi-reação aí de cima é uma semi-reação de oxidação. Houve um aumento de NOx, tá? Além de ter um aumento de NOx, o que vocês podem perceber? Outro fator que eu consigo perceber é que o zinco oxidou. Então, um dos dois tem que oxidar. Um tem que oxidar, outro tem que reduzir. Eu estou afirmando aqui para vocês que o zinco vai oxidar. Primeiro, eu percebi que o NOx dele aumentou. Foi de 0 para mais 2, tá vendo? E outro fator que eu também sei que o zinco vai oxidar é que aqui, tá vendo? Meus elétrons aparecendo no produto. Quando isso acontece, quer dizer que eu estou eliminando elétrons, tá? Meus elétrons estão saindo. Meus elétrons estão saindo da reação. Então, se eles estão saindo da reação, quer dizer que eu estou tendo perda de elétrons. Então, eu consigo claramente perceber que na reação de cima, eu vou estar tendo uma oxidação. Por que eu vou estar tendo uma oxidação? Porque aqui eu vou estar tendo um aumento de NOx, que a gente consegue perceber por isso daqui, ó. Aqui, ó, tô tendo um aumento de NOx, justamente porque que tá acontecendo daqui para cá. Ai, ficou esquisito aqui. Olha só, o que tá acontecendo daqui para cá. Então, nós estamos tendo aqui um aumento de NOx, certo? E a gente tá tendo uma perda de elétrons, porque ele tá saindo ali o nosso produto. Então, aí a gente consegue verificar a condição de oxidação para essa reação. Agora, a reação de baixo, eu também consigo verificar. Por quê? Vamos olhar o cobre. O que está acontecendo do cobre daqui para o outro lado, olha. O que aconteceu com o NOx do cobre? Gente, de cobre mais 2 para cobre zero, o que está acontecendo? Houve uma diminuição do NOx. O cobre saiu de mais 2 e foi para zero. Diminuição do NOx. Redução. Né? Se reduziu o NOx, redução. Outro fator que eu consigo perceber que é uma redução é justamente porque teve uma incorporação de elétrons. Então, ou seja, teve um ganho de elétrons aqui. Tá vendo? Então, outro fator que me consegue falar
que aí eu tive um ganho de elétrons, que justamente cai nessa parte aqui, ó. Ganho de elétrons e diminuição do NOx. Então, aqui eu tive uma redução. Então, a gente teve uma diminuição do NOx. E a gente teve um ganho, né? Um ganho de elétrons. Então, nós tivemos isso daí, tá, meninas? Então, a gente consegue perceber isso aqui. E quando a gente for trabalhar com a pilha, a gente vai trabalhar isso o tempo todo, tá bom? Bom, eu vou continuar aqui o raciocínio, só que em outro vídeo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.